Bom, a gente sabe que praticar esporte sempre é bom, mas é preciso ter cuidado. E o caso do modelo gaúcho, que continua internado em estado grave no hospital de Florianópolis. Ele passou mal durante uma corrida de revezamento no último sábado. Felipe Sequeira, de 34 anos, estava perto de completar a parte mais difícil do percurso, uma subida íngreme, quando desmaiou. O que era para ser um final de semana esportivo acabou trazendo tristeza para essa família do Rio Grande do Sul. O que eu pensei? Na maratona caiu, quebrou o pé, alguma coisa, mas não que viesse a correr um risco de vida como veio acontecer, né? Felipe Sequeira, de 34 anos, estava participando de uma prova de revezamento ao redor da ilha de Santa Catarina, quando passou mal. Segundo a família, ele teve uma desidratação grave, o que causou lesão no rim e no fígado. O modelo foi atendido no local e levado para o Hospital Celso Ramos. Felipe foi transferido aqui para a UTI do Hospital de Caridade no sábado para ter um melhor acompanhamento. A família, inclusive, já contratou um especialista que vem monitorando de perto o quadro clínico do paciente. O médico preferiu não gravar entrevista, mas adiantou aos pais que Felipe vem evoluindo. O fígado começou a se recuperar, o rim está se recuperando, mas ele está expelindo líquido também, então é isso que importa. Na internet, amigos de todas as partes do mundo deixam mensagens de apoio. E para tentar entender melhor a relação dos esportes que exigem grandes esforços e a reação do coração, nós recebemos aqui no estúdio o médico cardiologista Ricardo Stein. Bom dia, doutor, bem-vindo. Bom dia, obrigado pelo convite. Esse esforço demasiado que o modelo fez para tentar cumprir o trecho pode ter desencadeado algum problema no coração e que provocou esses outros danos nos outros órgãos? Eu não conheço esse caso em particular, mas genericamente falando, o exercício é uma coisa boa, mas em algumas situações pode ser o gatilho para problemas. Por exemplo, nós não vamos ter uma morte súbita cardíaca se o indivíduo não tem um problema cardíaco predisponente. Mas no caso desse esportista, né, ele já praticava atividade física, qual é o risco que uma pessoa submetida a grandes esforços pode correr? Em tese, o risco é muito baixo. Em corridas de longa distância, o risco de uma parada cardíaca é de 0,2 para 100 mil. Num trabalho recente publicado em 12 de janeiro no New England Journal of Medicine, a revista médica mais prestigiosa do mundo, um colega, Aaron Bagish, publicou que o risco de morte súbita é menor ainda, 0,14 para 100 mil corredores de longa distância. Às vezes, as condições ambientais, nesse caso, talvez o trecho, eu por acaso fiz a maratona, e corri 2 trechos. O trecho em que ele foi exposto era um trecho que tinha uma mata fechada. E a mata fechada gera muita umidade. E um esforço exagerado numa situação como essa pode sim gerar inúmeros problemas. Qual é o problema em particular nesse caso? Eu não tenho a menor ideia. Mas, genericamente falando, ele pode sim ter tido uma desidratação ou algo do gênero. Pois é, quem acompanha o Bom Dia Rio Grande sabe que nós estamos fazendo um projeto de corrida, ou correria, nós estamos preparando, os apresentadores do Bom Dia e do Vida e Saúde estão se preparando para a prova de revezamento da Maratona de Porto Alegre. O senhor, como maratonista, como esportista, também está participando desse nosso projeto. Qual é o risco que uma pessoa corre em simplesmente sair correndo, sair praticando uma atividade física sem passar por isso que nós estamos mostrando na série, que é uma avaliação médica, o começar devagar, o ter uma consciência das suas limitações, dos seus obstáculos? A sua pergunta já é uma resposta, exatamente isso. A gente não deve se submeter a um exercício intenso sem antes saber exatamente como é que está o nosso corpo. O corpo, ele responde aos estímulos de fora. Se nós vamos começar um programa de corrida de longa distância, a gente precisa primeiro começar devagarzinho, fazer um trabalho de base, como nós chamamos. A avaliação médica, ela é muito boa e ela serve para a gente poder conhecer um pouco o corpo desse atleta. Entretanto, em muitos países do mundo, existem diferentes maneiras de se fazer essa avaliação médica. Na Itália, por exemplo, onde ocorreu o caso desse atleta falecido no fim de semana, se faz a melhor avaliação pré-participação do mundo. E mesmo assim, mesmo com excelente
esquema de avaliação pré-participação, existem enfermidades que nós não vamos conseguir identificar com facilidade. O senhor falou em futebol, vamos dar um recadinho para o telespectador que gosta de jogar futebol só no fim de semana, deixa para fazer uma atividade física de grande intensidade de gasto energético no fim de semana. Qual é o risco que esse jogador esporádico corre? Eu agradeço a pergunta. Por que eu agradeço a pergunta? Porque esse jogador esporádico, ele está se submetendo a um esforço que talvez o seu corpo não possa aguentar, especialmente se existir uma doença desconhecida ou mesmo alguns indivíduos com entupimento de artéria do coração, por exemplo, vão para o nosso Marinha do Brasil, com 38 graus e umidade relativa de 98%, querendo jogar com meninos mais novos. Esse sujeito está se submetendo a um risco pelo menos 57 vezes maior do que um indivíduo não doente, apto. E, rapidamente, qual é a idade de risco? Varia. Abaixo dos 35 anos, existe uma doença chamada miocardiopatia hipertrófica, na qual uma parte do coração cresce de forma assimétrica. Essa é uma doença geneticamente passada nas famílias. Essa doença é a que mais mata no mundo inteiro atletas com menos de 35 anos. Com mais de 35 anos, Carla, é o entupimento de artéria do coração. E no nosso meio, indivíduos com mais de 35 anos, sem dúvida nenhuma, devem passar por uma avaliação antes de começar um programa de exercício regular em bases crônicas, que o que é realmente saudável. Tá certo. Obrigada, doutor Ricardo Stein, pela sua participação aqui no Bom Dia Rio Grande. Bom dia para o senhor. Bom dia.